Oi pessoal, vou explicar agora como realizar o empenho, né, a criação de um processo de empenho de ata ou de adesão de ata. O primeiro passo após acessar o Sysplan, é verificar se existe o cadastro da ata, seja ela do IFMG ou de um órgão externo. Então, ao clicar aqui no menu Atas, né, nesse cadastro de atas, vão ser exibidas aqui todas as atas já cadastradas no sistema. E se for uma ata do IFMG, vai estar aqui o código da UASG e o número do pregão. Então, primeiro é bom a gente conferir se está cadastrado e posteriormente, caso não esteja cadastrado, a gente pode vir aqui e importar essa ata para o sistema ou então cadastrá-la manualmente. A importação você vai baixar um arquivo modelo e preencher as colunas com essas informações que estão aqui. Então, através dessa planilha, você consegue depois vir aqui e importar ela para o sistema. Da forma manual, como que funciona? Você vai digitar o código da UASG, marcar se ela é própria ou não do IFMG, informar o número do pregão dessa ata, colocar aqui na observação o objeto, se é, por exemplo, uma ata de equipamentos laboratoriais ou uma ata de material químico, informar a validade dessa ata e depois ir adicionando item a item. Então, se é uma ata de material químico, por exemplo, eu verifico qual que é o item de material químico que eu quero inserir nessa ata. Então, se for um cloreto de cálcio, por exemplo, eu vou vir aqui e verificar qual que é o cloreto que está nessa ata e marcar ele. Pode ser que seja algum item que não esteja cadastrado no banco de dados. Aí o primeiro passo vai ser lá cadastrar um novo item. Mas nesse exemplo aqui, vamos supor que é um cloreto de cálcio. Eu venho aqui, marco o cloreto de cálcio e vou adicionar ele lá no processo. Então aqui eu vou ter que colocar o valor que o cloreto de cálcio foi registrado, a quantidade disponível na ata, depois o número do item na ata. Se no pregão o cloreto de cálcio é o item número 10, você vai colocar que ele é o número 10. E informar aqui o fornecedor dessa ata. Então aqui tem uma busca por razão social e você vai selecionar qual que é o fornecedor dessa ata. Com isso, o item fica disponível aqui e após você confirmar, vão ser gravadas as informações dessa ata e ela vai ficar disponível aqui no cadastro de ata. Então, lembrando mais uma vez, o primeiro passo é cadastrar ou verificar se a ata está cadastrada nesse menu. Posteriormente, feito isso, a gente vai acessar o menu Processo de Compra, Planejamento do exercício em questão, e criar um processo baseado em ata. Se a gente vai criar um processo de empenho de ata ou adesão, a gente sempre vai optar por esse menu aqui e não abrir um novo processo. Por quê? É através dele que vai ocorrer o cruzamento de informações planejadas com informações disponíveis para a ata. Então, ao clicar aqui no Criar processo baseado em ata, vai ser pedido o número do processo, a gente vai informar XXX, por quê? Posteriormente, na coordenação, vai ocorrer a numeração do processo. Então, vamos supor que eu vou criar um processo de empenho de ata do IFMG. Vou selecionar esse tipo de processo. No objeto, eu vou preencher aqui empenho de ata. Eu vou dar um exemplo de gêneros alimentícios do campus Bambuí. Então eu sei que tem um pregão cadastrado, uma ata cadastrada do pregão 90 de 2015 do campus Bambuí. Vou preencher a justificativa aqui, fornecimento de alimentos para o restaurante escolar. E aqui embaixo, pessoal, é onde eu vou fazer a seleção de qual ata eu desejo empenhar. Então, olha lá, eu vou pegar o empenho, a ata, né, de gêneros de alimentação que foi registrado para o campus Bambuí. O que o sistema faz aqui agora? Ele cruza todas as informações existentes no planejamento com as informações existentes na ata. Então, se o campus planejou o item de código 41466 e existe ata para ele, aparece aqui nesse quadro. Vocês vão ver aqui que existe 6 tambores disponíveis de envoltório natural e foi planejado 4 pelo campus. Então, aqui o que eu já posso fazer direto? Foram 82 itens nesse exemplo aqui. Sempre que eu for fazer um empenho de ata,
eu seleciono todos os itens que apareceram. Por quê? Porque o sistema já faz essa associação automática e depois, se eu passar dessa fase, eu não consigo cruzar os dados novamente. Então é importante que eu selecione todos esses itens de uma vez só. Então os 82 itens existentes no processo estão selecionados aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou agora chegar aqui e selecionar esses itens para inclusão no processo. Na próxima tela, é a tela onde eu vou poder filtrar um pouco da seleção realizada. Então, vamos pegar aqui, ó, envoltório natural. Tem somente para Bambuí. Vamos tentar pegar algum item que possa ter para outros campos. Aqui, ó, Ouro Preto, Bambuí, São João. Então, nesse exemplo aqui, você tem itens para Ouro Preto, Bambuí e São João, sendo que a minha ata ela foi realizada para entrega lá em Bambuí. Então, o correto aqui é o quê? Eu vim e excluir os itens que não são correspondentes a essa ata. Então, eu fui excluir aqui os outros dois campos. Pode ser que a ata atenda, mas o primeiro passo seria consultar o fornecedor e o campus que registrou essa ata. Então, eu faço isso item a item, verificando se existe só o campus referente ao pregão que foi registrado, e depois eu vou confirmar lá embaixo a inclusão do processo. Mais um item aqui, ó, onde tem outros campos. Feito isso, eu vou confirmar a adição dos itens e meu processo vai estar pronto para ser encaminhado à etapa seguinte, que é a etapa de autorização do planejamento. Então, é um processo que ele tem um trabalho inicial aqui na fase de cadastro da ata, mas depois você consegue já fazer esse cruzamento automático. O sistema protocola os itens de forma automática, facilitando o trabalho aí na hora da montagem da solicitação. Se você precisar de um relatório após a geração do processo, o sistema ele gera aquele relatório com as informações. Então, vamos pegar aqui um exemplo de utensílios domésticos. Em itens do processo eu consigo ver quais itens foram, aqui no caso é só um item, um fogão 4 bocas. Então, se eu gerar essa solicitação de compra de ata, ele vai me trazer as informações de qual foi o pregão que foi utilizado, qual foi o fornecedor e qual é o número do item no pregão. Então, o relatório já está disponível aqui no sistema para poder ser exportado. Então, pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida, entrar em contato.